Fala moçada, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, professor de língua portuguesa e redação, e hoje nós vamos iniciar uma série de videozinhos em que vamos discutir algumas questões, né? As questões da prova Enem do ano de 2020. Pois é, o Te Ensina vem aqui exatamente para poder ajudar você a compreender, a entender como é que a linguagem, né, ela funciona no componente curricular do Enem e automaticamente que é um componente curricular ligado à Base Nacional Comum Curricular. Para isso, então, selecionamos as questões do Enem do ano de 2020, a última edição, para que possamos, então, entender como tudo isso funciona. E a cada questão que nós iremos aqui destrinchar, nós vamos ver algumas peculiaridades da proposta do ensino de língua portuguesa e do tratamento das questões de português na prova Enem, para que você então se aproprie desses conhecimentos, dessas informações e dessas habilidades para realizar excelentes provas. Para a gente começar, então, nós vamos iniciar a nossa jornada exatamente com a questão número 6, que é a questão número 1 de língua portuguesa da prova do Enem do ano 2020, caderno azul. Bora lá, então, para todas essas questões. Para a questão número 6, foi solicitado, assim como é base, é comum em todas as questões do Enem, sempre a apresentação de um texto para que você leia, compreenda e possa ou interpretar, ou levantar inferências a partir do texto, ou fazer uso dos seus conhecimentos prévios, do seu repertório sociocultural, né? E a partir disso, então, a gente tem lá a questão número 6, com um texto produzido, né, dito, conversado, escrito aí por Manuel Bandeira. Então, o texto consiste no seguinte: Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome, Passárgada, quando tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas, ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa. Um país de delícias, como Levitation of Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, no momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu tinha feito em minha vida, por motivo de doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio: vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele um esforço, em esforço toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí. E não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências. Uma cidade ilustre que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a Passárgada, a minha Passárgada. Esse fragmento de texto, então, como vocês vão observar, ele foi escrito na primeira pessoa porque ele revela aí, né, toda uma estrutura ideológica que o próprio autor, Manuel Bandeira, autor do poema Vou-me embora para Passárgada, né, nos relata a partir da construção, para a construção desse poema. A questão do Enem, então, a gente sempre vai lembrar que ela se fundamenta com base em um gênero. Então, a gente tem ali um texto, um gênero, né? A gente tem ali um relato. Esse relato, feito em primeira pessoa, tem um objetivo, né? Todos os textos produzidos, eles são sempre fundamentados em um objetivo comunicativo, em uma intenção discursiva. E não é diferente o texto que nós acabamos de ler, que é o texto, né, da questão 6 da prova Enem do ano de 2020. Sobre esse texto, a questão do Enem, então, traz a seguinte proposta. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação.
entre os quais se destacam as funções da linguagem. Então, só para a gente relembrar, né? Quando nós estamos em processo de interação e de comunicação, né, nós ativamos uma série de conhecimentos, uma série de informações linguísticas, né, que estão no nosso conhecimento, nosso repertório de uso de língua, para a gente então promover a comunicação de uma mensagem clara, explícita e bem detalhada para o nosso interlocutor. Automaticamente, além dessas séries de conhecimentos, nós também temos o uso, né, de múltiplos elementos, como o emissor, o receptor, o conteúdo, o canal de comunicação, né? Nós temos aí o código da língua, no nosso caso, o código é a própria língua portuguesa. Então, uma série de elementos que contribuem para que o processo comunicativo se desenvolva. Esse processo comunicativo, então, fundamentado nesses elementos, nos dão base para entender as funções da linguagem, que se fundamentam nestes elementos. Levando-se em conta, portanto, o texto do Manuel Bandeira, né, em que o objetivo dele é relatar para nós, leitores, o processo de criação do poema Passárgada, a gente tem a questão disponível. E aí vem o comando da questão. Neste fragmento, a função da linguagem predominante é a. Então, levando em conta o objetivo comunicativo do texto e levando em conta que um texto pode apresentar mais de uma função da linguagem. Entretanto, uma delas predomina. Então, qual é a função da linguagem que predomina no texto que foi produzido pelo Manuel Bandeira? Letra A função emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética. A função referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de Bandeira. A função metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese, ou seja, a origem, e o processo de escrita de um de seus poemas. A função poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de Manuel Bandeira, e a função apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor o poema. Vejam que cada função da linguagem ela vem seguida de uma justificativa a respeito do texto. E a gente precisa levar em conta que, vejam, é a função da linguagem predominante. Eu posso dizer que existe função emotiva da linguagem no poema? Sim, ele usa a primeira pessoa, ele às vezes expressa sentimentos e opiniões. Eu posso dizer que há função referencial? Sim, porque ele efetivamente no texto ele informa a origem do nome. Eu posso dizer que existe a função poética? A função poética a gente vai localizar algumas palavras e expressões que revelam a função poética. Existe a função apelativa? Não, essa função não é destacada nesse texto. Mas a gente quer saber a função que predomina. Quando analisamos, portanto, o texto e verificamos o objetivo comunicativo do autor, a gente descobre que no texto predomina a função metalinguística da linguagem. O que significa isso? O autor usa a língua portuguesa para explicar a construção de um texto em língua portuguesa. Então, é o código explicando o próprio código, né? Então, ele usa o texto para explicar a produção de um texto. Por isso, o poeta tece comentários sobre a gênese, a origem, e o processo de escrita de um de seus poemas. Vejam, portanto, que essa questão é uma questão que a gente precisa ficar muito atento a ela, por causa, principalmente tendo em vista o uso da palavra predominante, aquela função da linguagem que está mais e melhor acentuada neste texto. Daí nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que essas funções da linguagem podem existir em vários textos, mas uma delas acaba predominando no texto. Uma delas se torna, portanto, a função da linguagem mais representativa, né? Aquela que se destaca
em se tratando dos objetivos comunicativos do texto. E só para lembrar, todo texto, portanto, tem uma intencionalidade ao ser produzido. E quando analisamos o texto, nós vamos, então, identificar essa intencionalidade. Essa questão da prova Enem, ela exige da gente um conhecimento sistemático sobre o funcionamento da língua. Ela exige de você também um conhecimento muito específico sobre esse funcionamento da língua do ponto de vista da organização da língua, né? Então, analisar, compreender como os processos de comunicação se desenvolvem e, a partir disso, nos leva a fazer inferências, a inferir qual dessas funções da linguagem é aquela que melhor, né, e mais predomina no texto de Manuel Bandeira. Então, para vocês, nesse videozinho, deixo aqui um abraço e espero ter contribuído, né, para esse aprimoramento do tratamento da prova Enem. Um abraço para vocês e até o próximo encontro dessa nossa jornada.